Olá, meu querido, mais uma vez quero trazer a palavra de Deus para você que se encontra em São João, no capítulo 6, versículo 37, que diz assim: todo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscitarei no último dia. Aí mais no versículo 40 diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vem ao Filho e crê nele tenha a vida eterna. Meus queridos, a promessa do Senhor é a promessa de salvação, viu? Para todos aqueles que nele creem, diz aqui a palavra. Jesus disse, na palavra que ele disse: todo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que todo aquele que vem ao Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E no 40 também diz: portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vem ao Filho e crê nele tenha vida eterna. Então, todos que vêm a Jesus, a promessa do Senhor é de salvação, tá? Só que nós temos que reconhecer Ele como o Senhor da nossa vida e Salvador, viu? Eu coloquei uma palavra ali no story, está registrado aqui no livro de Lucas. Aliás, Mateus, vou ler aqui Mateus 10, o versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. E Lucas 12, o versículo 8 também fala, meu querido. Lá fala assim, que todo aquele que confessar o Senhor Jesus, ele confessará diante dos anjos de seu Pai. Leia Lucas 12, versículo 8, tá? A palavra de Deus aqui fala: todo aquele que confessar a Jesus. O que é confessar a Jesus? É quando você crê realmente em Jesus, você confessa a Ele como seu Salvador da sua alma, tá? Porque você passa a ter uma certeza da sua salvação, da vida eterna com Cristo. Ele prometeu, ele veio a este mundo para salvar os perdidos. Nós todos estávamos perdidos, mas ele veio com o propósito de salvar. Mas nós temos que confessar a Ele como nosso Salvador, viu? Porque Ele é o único que pode salvar nós, tá? A palavra de Deus diz que aquele que confessa, ele será confessado diante do Pai. Mas aquele que negar Ele também será negado. Então muitas pessoas dizem assim: mas como assim confessar? Confessar Jesus, que é o seu Salvador da sua alma, tá? Não negar Ele. Uma certa vez eu estava trabalhando no interior aqui, vendendo umas roupas no interior, e eu cheguei num certo lugar, tinha um senhor que me devia, e eu fui ter com ele, e lá era um bar, e tinha bastante pessoas lá, e ele estava lá. Eu vi que ele estava um pouco bebido, né? Estava meio embriagado. Eu falei: não vou conversar com ele hoje não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pregar aqui a palavra de Deus. Aí, meus queridos, eu abri a Bíblia e comecei a pregar para aquele povo lá, tinha bastante gente.
E o povo começou a prestar atenção nas palavras que eu falava. E tinha um senhor atrás de mim, tudo que eu falava ele confirmava. Dizia, é assim mesmo, é verdade, o que o senhor está falando é verdade. E eu fiquei um tempo lá falando para eles, pregando a palavra. Inclusive hoje lá tem uma igreja da Assembleia de Deus, aquele dono daquele bar lá, ele se entregou para Jesus, ele e a esposa dele, e doou um terreno para a igreja e fizeram a igreja Assembleia de Deus. Tem uma Assembleia de Deus lá, tá? Aquele dono do bar lá, ele se converteu a Jesus, ele e a esposa dele. E naquela hora que eu estava pregando a palavra, aquele homem confirmando tudo que eu falava, ele estava de trás de mim. Estava montado numa bicicleta, encostado na bicicleta, e tudo que eu falava ele confirmava. Aí eu pensei comigo, tem um crente aqui atrás de mim aqui. Quando eu terminei de pregar a palavra, eu se voltei para ele e perguntei, moço, o senhor é crente? Ele disse, não sou, mas pretendo ser. Aí eu falei, pô, então vamos ser agora, eu vou orar pelo senhor, né? E o senhor entrega a sua vida para Jesus, procura a igreja. Ele disse, não, hoje não, hoje eu não, eu vou pensar mais um pouco, hoje não. Aí o Senhor, o Espírito Santo do Senhor Jesus me deu essa palavra, em Mateus 10, versículo 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. E todo aquele que me negar, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Aí li essa passagem para ele e perguntei, o senhor vai aceitar ou vai negar Jesus? Aí ele disse, não, negar eu não vou, eu vou aceitar. Aí ele resolveu, aceitou, eu orei por ele, tá? E aquele irmão, até hoje ele é crente, isso já faz muitos anos atrás, sabe? Ele e a família todas ficaram crentes. A comunidade onde ele morava, o sítio, tinha bastante pessoas. A maioria das pessoas ficaram crentes. Com 6 meses tinha uma igreja, Assembleia de Deus, bem no meio do sítio, do arraial lá dele. Era um arraial de casa, de povo, né? Todo mundo católico, mas todo mundo se converteram a Jesus. Com 3 meses que construíram a igreja, eu fui lá fazer uma visita e tinha do mais novo ao mais velho. A irmã mais velha estava com 90 e poucos anos, também aceitou Jesus. Lá era uma comunidade católica, então o pessoal católico sempre ia lá, as freiras. Quando chegou lá para visitar ele, eles disseram, não, agora não precisa ser mais vir aqui não, que agora nós todos somos crentes agora. Até a dirigente da igreja lá, da católica, se converteu ao Senhor, também aceitou Jesus. E aquele irmão foi batizado, com 3 dias que eu preguei a palavra, ele foi batizado. Foi na igreja lá, dava uns 10 quilômetros, ele foi na igreja, mais próximo da sua casa, e foi batizado. O pastor batizou ele. O nome dele é Ednilson. Até hoje ele serve o Senhor, ele e a sua família. Todos ali, tá? Serve o Senhor. Mudaram de lugar, foram para outro lugar chamado Novo Horizonte. E lá também foi fundada uma igreja da Assembleia de Deus, com a chegada deles. Porque eles venderam as terras que eles tinham e se mudaram, compraram outras terras. E fundaram uma igreja lá, hoje tem uma Assembleia de Deus lá onde eles moram. Viu, meu querido? Então diz aqui a palavra que nós não podemos negar o Senhor Jesus Cristo. Você sabia que teve um dos apóstolos de Jesus que negou ele 3 vezes? Foi Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Está no livro de Mateus 26 e o versículo 34. Mas Jesus perdoou Pedro. Depois ele se arrependeu amargamente por ter havido negado Jesus 3 vezes. Ele se arrependeu, chorou muito. E o Senhor Jesus, como ele é misericordioso, ele perdoou Pedro, tá? E Jesus não é como o homem, meu amigo. Jesus, ele quer que a pessoa se arrependa. Não importa às vezes o que você já fez, o que você praticou. O Senhor não olha para isso. O Senhor olha para o arrependimento do homem. Quando o homem ele se arrepende e crê em Jesus, o Senhor está de braços abertos, esperando, tá?
Diz a palavra do Senhor que Ele está batendo na porta. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, Ele se entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Mas Pedro, ele negou Jesus, mas depois ele se arrependeu e creu realmente, confessou mesmo Jesus. Jesus perguntou para ele se ele amava ele disse, 3 vezes Jesus procurou, ele disse que amava. E Jesus mandou ele apacentar as ovelhas, tá? Pedro era um pastor da igreja primitiva, da igreja do Senhor Jesus, quando foi fundada, logo que ela foi fundada. Jesus escolheu os 12 apóstolos para apacentar, para fazer a obra aqui na terra, porque ele veio com a missão de dar sua vida para salvar, para comprar todos através da sua morte, do seu sangue, tá? E Jesus fez essa missão, morreu, mas ele escolheu os homens para que continuasse essa obra, fazendo a obra redentora do Calvário para a salvação de todo aquele que crê. Muita gente não tem certeza para onde é que vai, mas nós temos a certeza porque nós cremos na palavra de Deus e a palavra de Deus nos dá a certeza, viu? A certeza da vida eterna. Jesus morreu por nós, se fez homem, nasceu da Virgem Maria, tá? E morreu para que sacrificasse a sua vida para o resgate da nossa vida, para que nós sejamos salvos e não sejamos condenados, tá? Porque a palavra de Deus, depois que o mundo pecou, o homem pecou, o mundo se tornou corrompido pelo pecado. Jesus veio para desfazer o pecado. Isso é a palavra de Deus, tá? Que o mundo já no maligno. Por quê? Porque as pessoas que ainda estão no mundo não estão fazendo a vontade de Deus, tá? Eles precisam fazer a vontade de Deus para que alcance o perdão de Jesus e a salvação, viu? Então, meu amigo, não pode negar o nome de Jesus, porque Jesus, ele é o Salvador da humanidade. Se nós confessar a Ele como nosso Salvador, nós alcançamos o céu, viu? Por isso que a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê não será confundido, mas terá vida eterna, viu? Quero agradecer a palavra mais uma vez, te agradeço por essa palavra, tá? Em nome de Jesus, amém.